Olá, meus irmãos, meus queridos, cumprimento a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor seja com cada um de nós. Seja você muito bem-vindo nesta manhã, na nossa sala da esperança. Nós, todos os dias, pela graça de Cristo Jesus, nos reunimos para podermos ouvir o Senhor Deus conversar conosco, falar conosco, dialogar conosco através da Escritura Sagrada, das letras santas, que é a Santa Bíblia. E nós temos o nosso guia de estudo, e todos os dias nós temos um assunto para podermos estudar. Tá? E nós chegamos já ao final desta semana, desta lição, a primeira lição dessa temporada, desse trimestre que nós iniciamos. Tá? Hoje nós estamos terminando esta lição, hoje sexta-feira, o estudo adicional. Apenas, queridos, um resumo, que vem mostrando para nós, e hoje nós vamos estudar um pouco propriamente no livro Patriarcas e Profetas, na página 9, que vai até a página 19. Tá? Antes de entrarmos no nosso estudo, eu vou orar com vocês. Grande Deus, nós te agradecemos, nosso muito obrigado pela semana que passamos aí estudando a lição da Escola Sabatina, propriamente como guia de estudo, para estudarmos, Senhor Deus, um assunto que foi muito importante para nós, a respeito da rebelião de Lúcifer, quando ele decidiu, por livre e espontânea vontade, se desviar dos princípios, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Nós também aprendemos sobre as consequências e, Senhor Deus, a ironia quando ele foi expulso do céu e desceu a esta terra, e por isso nós vivemos totalmente numa terra contaminada pelo pecado, porque ele originou o pecado. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo para mais um estudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Ellen White é uma escritora americana que tem uma variação de livros que é chamado do Espírito de Profecia, tá? E entre estes, Patriarcas e Profetas, como também Desejar de Todas as Nações, tá? Que é a base do nosso estudo de hoje. E claro que o aprofundamento da visão de Ellen White com relação a Lúcifer, a sua rebelião, exatamente, queridos, baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Tá? Mas, queridos, por que Deus expulsou Satanás, anteriormente chamado de Lúcifer? A Bíblia, Apocalipse 12, diz que ele levou o nome de dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Tá? Ele foi expulso do céu, queridos, depois de tantas oportunidades, depois de tantos aconselhamentos, depois que Deus havia dado para ele várias oportunidades. Tá? E em tudo, nós não sabemos quanto tempo tem Lúcifer, esse anjo que Deus o criou poderosamente, tá? Estava sempre ali diante de Deus, no trono. Ele era um dos anjos que teve a oportunidade de conhecer, assim, claro que Deus é Deus, nós não podemos conhecer, e nem os anjos também, a profundidade do grande poder de Deus e da sua essência como Deus. Tá? Mas Lúcifer foi um dos anjos que teve mais oportunidade
de conhecer muito, muito, muito mais sobre Deus. Ele estava sempre ali perto, né? E então, queridos, não havia diante de Deus como expressar para Lúcifer, né? Mais do que ele conhecia da glória de Deus, né? Porque ele, como um ser criado, tá? Ele também era finito, né? Tinha as suas limitações, tá? De conhecimento a respeito de Deus. Claro que nós jamais poderemos conhecer toda a revelação de Deus, nunca, porque Deus não pode se revelar a sua grandiosidade, porque nós não temos mentalidade para quem sabe aí, suportar, né? Nem nós, nem os anjos, óbvio. Mas tudo aquilo que era capaz e que Deus poderia se manifestar e mostrar referente à sua glória, referente ao seu poder, referente ao seu amor, à sua misericórdia, tudo isso foi dado como oportunidade para que Lúcifer pudesse conhecer sobre Deus, tá? E todas essas dádivas maravilhosas que ele teve, ele decidiu, tá? Ele decidiu jogar tudo fora, rejeitar tudo e seguir o seu próprio caminho, tá? A sua própria mente. Ele decidiu simplesmente ser ele mesmo, servir a ele mesmo, obedecer a ele mesmo e adorá-lo a ele mesmo. Então, queridos, chegou um momento que Deus não tinha mais como se manifestar a ele. Tudo que poderia ser feito foi feito. Tá? Deus fez todas as tentativas para salvar tanto Lúcifer como também os anjos caídos, né? Que se tornou demônios por associar com as ideias errôneas, maléficas, né? Que Lúcifer ele proliferou, ele cultivou dentro do seu coração, tá? E infelizmente, né, depois de toda essa graça, de toda essa oportunidade que Deus concedeu, não tinha mais o que se fazer senão expulsá-lo. Da mesma maneira, queridos, são para nós, tá? Nós estamos vivendo hoje um tempo de graça, um tempo de oportunidade, um tempo de misericórdia, um tempo de intercessão, tá? Jesus está no santuário celestial e intermedia em nosso favor pela nossa redenção e a nossa salvação, mas há um momento em que tudo isso deixará de existir. Jesus, tá? Ele deixará de advogar, né? De interceder, e ele agora se tornará um juiz para julgar as nossas ações. Tá? E quando ele sair do santuário, ele obviamente vai dizer está feito, ou seja, terminou. Todo o tempo de oportunidade, de graça e misericórdia oferecida para o ser humano, né, foi terminado. E então, queridos, Deus, ele também vai, como diz a Bíblia Sagrada, assim como ele deu oportunidade para Lúcifer e ele rejeitou, aqueles que rejeitar também automaticamente vai ser julgado e condenados também, assim como Lúcifer, quando ele foi expulso do céu, ele desceu já sabendo que pouco tempo lhe restava. Ou seja, ele já havia sido condenado e ele já sabia da sua sentença, tá? Ele já sabia que ele seria destruído. Aí surge aqui, através da lição, a pergunta para nós. Se Deus sabia que Satanás iria se tornar Satanás, né? Iria rebeliar, iria, né, se afastar dos princípios de Deus, da vontade de Deus. E, obviamente, não é, o ser humano também, por ele enganado, também iria cair no pecado. Tá?
Essa é uma pergunta que todos nós muitas vezes fazemos. A Bíblia dá uma resposta para nós. Tá? Deus, queridos, não pode de forma nenhuma, não existe nada em nenhum lugar do universo capaz de interromper os projetos, planos e sonhos de Deus. Tá? Então o pecado não seria um empecilho para Deus deixar de criar o ser humano. Satanás, quando ele ainda era anjo de luz, Lúcifer, né? Lá no céu ainda estava ali junto com Deus, tá? Não conhecia o mal, ele ainda não acariciava no seu coração a inveja e o orgulho, tá? Mas Deus já sabia que no futuro ele iria se tornar Satanás, rebeliando, né, e afastando de Deus. Mas nem por isso Deus deixou de amá-lo, Deus deixou de continuar criando, mesmo sabendo que ele iria ser um enganador, como enganaria os nossos primeiros pais, enganou, na verdade, Adão e Eva. Mas Deus não deixou de continuar com aquilo que é a sua essência, que é criar, que é fazer. Tá? Por quê? Como eu disse, nada no universo é capaz de interromper nenhum plano, nenhum projeto de Deus. Antes de Satanás rebeliar contra Deus, queridos, e murmurar, né, e lançar dúvidas, além dele duvidar, ele lançar dúvidas sobre os anjos, né, mas mesmo assim, queridos, mesmo sabendo de tudo isso, de que Deus o sabia, tá? Como eu disse para vocês, Deus continuou sendo Deus, continuou criando, continuou amando, tá? E sabendo também que nós iríamos cair no pecado, na transgressão do pecado, mas ainda assim, queridos, nada disso poderia interromper a Deus, porque Deus já tinha elaborado o plano redentivo, o plano da salvação, tá? O plano de que Jesus, né, o Filho de Deus, ele viria, né? Ele encarnaria, tomaria nossa natureza e ele viria para morrer na cruz e ser o nosso intermediador e nosso intercessor, assim, imputando a sua justiça para que nós não viesse a ser condenados pelo pecado à penalidade da morte eterna. Tá? Então Jesus já tinha esse plano antes de nós sermos criados. Tá? Antes do mundo existir, de Deus criar o mundo, ele já tinha planejado primeiro a nossa redenção. Tá? Então, queridos, Deus, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Tá? Nós somos finitos, somos limitados, somos humanos. Obviamente que os anjos também têm as suas limitações, têm as suas finidades, tá? São finitos, tá? E eles, assim como nós, nunca iremos conhecer a totalidade da essência de Deus, tá? Nunca, porque Deus, ele é Deus. Tá? Mas tudo aquilo que é possível para nós, Deus se revela. Ele mostra para nós quem Ele é. E nós conhecemos muito bem do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu perdão, do desejo de Deus de termos no seu reino. Né? Deus e Cristo sabia da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, mas ele previu e tomou providência. Então, queridos, que Deus abençoe, que Deus te guarde. Até logo. Um feliz sábado para você na graça de Cristo Jesus. Fique com Deus. Amém.